Senador, sobre isso, ontem mesmo o Eduardo publicou nas suas redes sociais e também fez um vídeo pedindo ao presidente americano Donald Trump que reaplique a lei Magnitsky às autoridades aqui no Brasil. Como que o senhor recebeu esse vídeo? O senhor aprova esse pedido dele? Kobayashi, veja que ponto chegou, virou briga de rua, né? O Alexandre de Moraes saiu do Supremo Tribunal, veio para a rua brigar com o Eduardo. É o que está acontecendo, né? Um brigando com o outro ali, um usando as armas que tem, um usa a caneta, o outro usa relacionamento para tentar influenciar algo que não está no controle dele, né? Que é a aplicação da lei Magnitsky. Agora, isso a forma como Alexandre de Moraes conduz isso na primeira turma, isso reforça a tese pela qual ele foi considerado um violador internacional de direitos humanos, alguém que não respeita a Constituição, que persegue as pessoas conforme a sua vontade, alvos predeterminados e participando de julgamentos de processos que ele jamais poderia estar julgando. Isso está jogando a imagem, a credibilidade do Supremo Tribunal como um todo na lata do lixo. Essa é a consequência dessa postura de Alexandre de Moraes. Deixa eu chamar também o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, vai fazer a próxima pergunta. Olá, senador. É um prazer estar aqui nessa conversa com o senhor. Senador, essa campanha ela está apresentando novidades, como, por exemplo, o grupo que tradicionalmente andou junto está se dividindo. O senhor considera o ex-governador de Minas, Romeu Zema, como aliado ou como adversário nessa disputa? Maria, óbvio que é um aliado nessa disputa, porque há uma consciência de todos os pré-candidatos que não são loucos ou não estão comprados pelo PT, de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então, todas as conversas que eu sempre tive muito respeitosas, seja com Zema, seja com Caiado ou com o próprio Ratinho lá atrás, antes dele se decidir não concorrer, não ser um pré-candidato também à presidência, sempre houve esse claro entendimento de que, olha, ou o PT tem uma máquina aí, usa ela de forma completamente ilegal, arbitrária, mais de 200 bilhões de reais gastos esse ano, fora do arcabouço fiscal, um descontrole geral das contas, mais de 80% das famílias brasileiras endividadas, 53% delas já estão inadimplentes, ou seja, não estão mais conseguindo pagar as suas dívidas, um recorde de mais de 5 mil PJs, né, empresas aí brasileiras pedindo recuperação judicial, quase 2 mil dentro do setor do agro. Quer dizer, um país que a inflação chegou, mesmo com a taxa de juros segunda taxa de juros mais alta do mundo, só perde para a Rússia, que é um país que está em guerra há 3 anos. Quer dizer, o Brasil está fadado ao fracasso, está pulando do precipício sem paraquedas e, obviamente, a gente tem que, ou nós nos livramos do PT esse ano, ou o PT vai acabar com o Brasil. Então, há sim essa unidade ainda. Em alguns momentos existem algumas trocas de farpas pequenas, mas faz parte, não tem problema nenhum, acho que tudo tem que ser deixado de lado, relevado, né? Porque o eleitor sabe que na hora H, no momento certo, todos vão estar ali unidos contra o câncer que domina o Brasil hoje, que é o PT. Pergunta agora do Mário Vitor Rodrigues. Senador, boa tarde, prazer estar com o senhor aqui. A pergunta, voltando aqui ao questionamento do Kobayashi, até que ponto a postura do seu irmão, do Eduardo Bolsonaro, atrapalha ou pode vir a atrapalhar mais a sua campanha? Eu lembro que já teve lá atrás, quando ele se posicionou favorável ou, de alguma maneira, endossando as tarifas do presidente Donald Trump, pesquisas indicaram que boa parte da população eram contrárias às tarifas. Eu não vou aqui entrar no mérito muito da postura do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho 1000 reservas a fazer, mas olhando apenas para o aspecto político, como que a postura do Eduardo lá nos Estados Unidos pode atrapalhar? Existe alguma ideia de dialogar para tentar, pelo menos, arrefecer o tom? Como é que o senhor vê isso? Não, Mário, na verdade, você tem que entender que o Eduardo hoje é um exilado político, né? Alguém que foi obrigado a ficar fora do país para não ser perseguido aqui, levou a sua família em condições de dificuldade lá fora. Alguém que compreende com clareza que se não houver essa unidade, o quanto antes da centro-direita contra o PT, quem perde é o Brasil. Então, uma pessoa que está lá indignada e que usa o instrumento que ele tem, que é a sua voz, para poder tentar abrir os olhos de milhões de brasileiros. E agora, não dá para botar tarifa na conta do Eduardo. Ele nunca pediu isso no governo americano. Foi uma decisão do próprio Trump, que fez isso com dezenas de outros países, com os quais ele botava na mesa a tarifa para alguma espécie de força na hora de negociação. O que o Eduardo foi pedir
foi a Magnitsky ao Alexandre de Moraes, algo que também não estava no controle do Eduardo. São os critérios da lei americana pelo fato de Alexandre de Moraes ter perseguido empresas americanas, pessoas físicas americanas, tomar decisões escondidas em secreto fora do processo e tentar fazer com que a eficácia das suas decisões chegassem até os Estados Unidos sem passar pelos meios legais. Por isso ele foi rotulado, ele foi classificado ali, né, recebeu essa punição da lei Magnitsky. Se ela voltar a acontecer agora, mais uma vez, não é o Eduardo que tem nenhum poder de decisão sobre isso. Agora, o que eu fiz foi, ao procurar o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance, o Marco Rubio, secretário de Estado, na vez que eu estive recentemente nos Estados Unidos, fui pedir para que eles classificassem CV e Comando Vermelho como organizações terroristas. Atenderam ao meu pedido e também pedi, Mário, para concluir, que as empresas brasileiras não fossem taxadas, não fossem tarifadas, porque elas já são muito taxadas aqui no Brasil pelo presidente Lula, o governo que mais taxou brasileiros e empresas na história do nosso país, portanto não mereciam passar por isso novamente, e pedi que ele tivesse paciência, porque a partir de janeiro de 2027 o Brasil teria um presidente da República que sentaria de igual para igual com o presidente Trump e faremos grandes acordos que fossem vantajosos para ambas as nações, acordos bons para o Brasil, para as empresas brasileiras, e que também fossem vantajosos para o lado de lá dos americanos. É assim que eu estou segurando na unha, porque apesar de haver uma orientação do departamento americano para que haja uma sobretaxa de novo às empresas brasileiras, até agora não aconteceu. Mandei uma carta reforçando isso ao secretário de Estado, Marco Rubio, para que não houvesse a tarifação de empresas brasileiras. Agora, o único no Brasil que quer a tarifa é o Lula, porque ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Ele quer usar uma possível tarifação como um instrumento eleitoral, como se isso fosse trazer algo positivo para ele e negativo para nós do lado de cá. Então ele está apostando e provocando o governo americano para que as empresas brasileiras sejam punidas. Portanto, a única pessoa que quer essa taxação é o atual presidente da República, infelizmente, o tal do Lula. Senador, o senhor falou aí que se encontrou com o presidente americano, falou com ele sobre classificar as facções brasileiras como terroristas, e eu já quero entrar nesse assunto com o senhor, porque hoje o senhor fez um lançamento com várias propostas voltadas ao tema de segurança pública, inclusive redução de maioridade penal, até 14 anos para alguns crimes graves, uma comparação que o senhor fez ali com a política de segurança de Nayib Bukele. Como é que o senhor vê esse assunto para a sua campanha e essas propostas todas que o senhor já começa a trabalhar ao lado do Guilherme Derrite e do Sérgio Moro? Kobayashi, nós fizemos ali 12 itens que eu entendo que são os mais urgentes, os mais necessários, né, o mais rápido possível que sejam implementados para dar um choque de resgate da moral, resgate do mínimo que a gente precisa para poder voltar a andar em paz nas ruas. Então foi um lançamento dessas 12 medidas urgentes, emergenciais, chamado Brasil Sem Medo. E a gente não tem como não radicalizar nessa pauta. Todo mundo sai na rua hoje com medo de ter o seu telefone celular roubado ou furtado. A diferença de um furto de celular hoje para alguém morrer com um tiro na cabeça dado por um assaltante de celular é isso aqui. É uma fração de segundo. Se o cara não vai com a sua cara, te dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que acabar com essa impunidade. A gente tem que deixar atrás das grades esses marginais que são perigosos. Não adianta passar a mão na cabeça de ladrão de celular, porque ele pode tirar a vida do inocente do nada, como um caso chocante mais recente aqui de um ciclista em São Paulo, né, que foi assassinado dessa forma, com a câmera filmando, quer dizer, ele entrega o celular, o cara dá um tiro na cara, né, do ciclista. Isso não dá para tolerar mais. As mulheres que estão nos assistindo andam acho que no Brasil é o único lugar onde as mulheres andam com a bolsa atravessada aqui na frente, né, para estar com a bolsa agarrada com medo de ser roubado. Não anda com a bolsa do lado, como ela foi pensada para que as mulheres andassem. Por quê? É medo. A gente tem que devolver a paz a essas pessoas. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por narcoterroristas de CV e PCC. A gente vai entregar os pontos, nós temos que recuperar esses territórios, libertar essas pessoas. E o primeiro território, Kobayashi, que nós temos que resgatar são os presídios. Nem dentro das cadeias hoje o governo consegue mandar. A gente não pode admitir essa espécie de governo paralelo, dando ordens, maltratando os trabalhadores, cobrando taxas deles. Portanto, aqui no Brasil, a partir do ano que vem, nós vamos ter a classificação nossa, interna, porque os nossos problemas, quem resolve, somos nós aqui no Brasil. Então, Comando Vermelho, PCC, milícias e as dezenas de outras facções criminosas vão ter o tratamento de organizações terroristas, porque elas implementam um medo coletivo, elas
cobram taxas, elas atacam fogo em veículos de coletivos, elas atiram em pessoas inocentes, eles matam agentes da lei. Isso são características de organizações terroristas e vamos asfixiá-las financeiramente. E para isso, aí sim, há necessidade de uma composição com outros países que também têm essa mesma mentalidade, que não dá para ter tolerância, né, com o crime organizado. Então, gostaram das minhas medidas? Ótimo. Não gostaram? Continuem votando nessa porcaria que está aí. Vamos continuar andando com medo nas ruas.